Olá, seja muito bem-vindo à resolução do nosso quarto simulado de matemática com foco na banca IBFC. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te mostrar como resolver cada uma das questões. Eu gosto sempre de iniciar falando um pouquinho aqui do edital. O edital traz 8 tópicos e dentro desses 8 tópicos a gente vai ver que existe mais de 8 conteúdos. Por exemplo, aqui em funções nós temos funções de primeiro e segundo grau. Aqui em juros, o tópico 5 é juros e descontos simples. Nós temos aqui o tópico 3, números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3, simples e composta. Quer dizer, você vai ter aqui 8 tópicos, mas você vai ter mais que 8 conteúdos para estudar. Então, vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão, ela diz aqui o seguinte: Paulo pagou seu aluguel utilizando 3/4 do valor de seu salário e ainda lhe restaram R$ 375. Nessas condições, o valor que representa a metade do salário de Paulo é... Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o salário. Vamos equacionar esse problema. Aqui, no caso, ele me dá o valor que ele gastou, né? Ele pagou 3/4. Então, 3/4 do salário, ele pagou aqui, ó, aluguel. Quanto é que sobra do salário dele? Se ele pagou 3/4, vai sobrar 1/4. 1/4 do salário, que eu estou chamando aqui de X, corresponde a 375. Então, 375. Logo, o valor de X vai ser 4 vezes 375. Então, vamos efetuar aqui esse cálculo. Vezes 4. 4 vezes 5, 20. Põe o 0 e vai o 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Põe o 0 e vai o 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. O salário dele, 1.500. Só que a questão não pede o salário. Nessas condições, o valor que representa a metade. Note que ele está trabalhando aqui com frações do salário de Paulo. Metade de 1.500 é pegar o 1.500 e dividir por 2. 750, gabarito da questão, letra B. Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa correta. Antônio gastou 50% de 2/5 do valor que possuía e ainda sobraram R$ 160 a ele. Nessas circunstâncias, o valor gasto por Antônio foi... Aqui nós temos porcentagem e temos fração, tá? 50% de 2/5, o valor que ele possuía eu vou chamar de X, dx. Então, primeiro eu vou calcular esse valor aqui. Quanto isso aqui corresponde em fração? Para a gente calcular, 50% é meio, 1 sobre 2. Então, sempre que aparece 50%, você pode substituir por 1 sobre 2. 1 sobre 2 de 2 sobre 5 de x corresponde a 1/5 de x. Então, esse valor aqui é o valor que ele gastou. Você vai anotar aqui que ele gastou 1/5 de x. Quanto é que sobrou para ele? 4/5 de x, que é igual a 160. X vai ser igual a 160 vezes 5 dividido por 4. Vai dividir aqui o 160 por 4, dá 40, e vai multiplicar por 5, 200. Esse valor aqui, 200, é o total, é o X. Então, ele possuía 200. Como ele pede aqui, ó, nessas circunstâncias, o valor gasto. O valor gasto aqui foi 1/5 de X. 1/5 de 200, R$40. Então, cuidado aqui com essa pergunta no final, tá? Porque aqui nós temos o 200 e temos o 40. Ele não pediu aqui o valor que ele possuía, ele pediu quanto ele gastou. Ele gastou 40, gabarito, letra E. Questão 3. O valor venal de um veículo de passeio é de R$ 18.400 e a alíquota do IPVA é de 4% sobre esse valor. Então, 4% de 18.400 vai ser aqui o valor do IPVA. Se o pagamento for antecipado, o contribuinte tem um desconto de 3,5% sobre o valor da alíquota. Ou seja, pagará de IPVA o valor de... Então, a primeira coisa aqui é calcular o IPVA. O IPVA vai ser... IPVA, ele é 4% de 18.400. Aí eu vou calcular 4 sobre 100
do valor, que é 18.400. Elimina aqui os zeros, tá? A gente simplifica e multiplica aqui por 4. Então, 184 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Põe o 6 e vai 1. 4 vezes 8, 32. Com mais 1, 33. Põe o 3 e vai o 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então, esse valor aqui é o valor do IPVA. Só que se a pessoa pagar à vista, ela vai ter o desconto aqui de 3,5%. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular 3,5% de 736 e vou aplicar esse desconto aqui. Então, vou fazer 736 menos, tá, o valor do desconto, que é 3,5%. Então, 3,5% de 736. Então, vou fazer esse produto aqui do lado. 736, 3,5. 5 vezes 6, 30. Com 0, e vai o 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Põe o 8 e vai o 1. 5 vezes 7, 35. Com mais 1, 36. 3 vezes 6, 18. Põe o 8 e vai o 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Põe o 0 e vai o 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22. 0. 16 foi 1. 7. 3 com 2, 5. E aqui 2. Como eu tenho uma casa decimal, então esse produto aqui vai resultar em 2,576. E aí eu vou dividir por 100, 25,76. Esse 25,76 é o desconto. Desconto de 3,5%. Então eu vou fazer aqui, ó. 736 menos 25,76. Esse 6 aqui, ele vai emprestar. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 10. Só que eu vou ter que emprestar novamente. Então, aqui vai ficar 9 e o último é 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 7, 2. 5 menos 5, 0. 3 menos 2, 1. E 7 menos 0, 7. Então, o valor final, se a pessoa pagar antecipado, vai ser 710,24. Letra C, o gabarito. Quarta questão. A questão 4 é razão e proporção. Para resolver a igualdade entre razões, comparamos a proporção. A razão entre os números x mais 8 e 4 é igual à razão entre os números x menos 5 e 6. Então, x mais 8 e 4 é igual a x menos 5 e 6. Então, a razão entre os números. Aqui é um número e aqui é outro. Então, x mais 8 sobre 4 deve ser igual a x menos 5 sobre 6. Nessas condições, denomine o valor que satisfaça x. Qual é o valor que eu coloco aqui em x que resolve o meu problema? Aqui nós vamos multiplicar meios pelos extremos. Então, multiplicando, vai ficar 6 que multiplica x mais 8 igual a 4 que multiplica x menos 5. 6x mais 48. Aqui você vai fazer a distributiva da multiplicação. Você vai multiplicar cada um deles igual a 4x menos 20. Mesma coisa. Multiplica cada um deles. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ficar 6x menos 4x igual a menos 20 menos 48. 2x igual a menos 68. X vai ser igual a menos 68 por 2. X igual a menos 34. Gabarito, letra B. Questão número 5. A questão número 5 é uma questão sobre regra de 3 simples. Um pintor gasta 50 dias para pintar 2/3 de uma escola. Ou seja, para pintar 3/5 da mesma escola serão gastos. Então, 50 dias... ele pinta aqui 2/3, né, da escola. Quantos dias ele precisa para pintar 3/5? Ah, quando tem fração, eu posso fazer regra de 3? Pode, normalmente. Vai multiplicar cruzado, vai ficar 2/3 de x igual a 3/5 de 50, tá? Multiplica meios pelos extremos. Aí vai fazer 2/3 de x igual 50 por 5 dá 10. 3 vezes 10, 30. Agora a gente vai deixar o x sozinho. X vai ser igual
3 vezes 30 sobre 2. X vai ser igual a 90 por 2. X igual a 45 dias. Gabarito, letra B. Questão número 6. Regra de 3 composta. Então, vamos lá. Fazer aqui a nossa questão. Para o preparo de bandeirinhas decorativas para uma festa escolar, 12 pessoas conseguem preparar 420 bandeirinhas, trabalhando durante 3 horas. Então, nós temos aqui o conjunto com as 3 primeiras variáveis. Número de pessoas, 12. Bandeirinhas, 420. Quantidade de horas, 3. Supondo que todas as pessoas preparam bandeirinhas gastando sempre o mesmo tempo. O número de pessoas, está aqui a nossa variável, necessárias para preparar 3.360 bandeirinhas em 6 horas será de... Bom, aqui no caso, regra de 3 composta, onde está a variável vai na frente. Não vai ficar 12 sobre x igual. Aí eu vou analisar as variáveis. O que acontece quando eu aumento o número de bandeirinhas, né? No caso, eu tenho que fazer. Vou precisar de mais pessoas. Então, quanto mais bandeirinha, mais pessoas. Se as setas estão na mesma direção, colocamos aqui o valor sem nenhuma alteração. Colocamos exatamente os valores que estão. Agora, vou analisar número de pessoas e horas. Se eu aumentei a quantidade de horas, né, a quantidade de tempo, eu vou precisar de menos pessoas, tá? Se eu tenho mais tempo, eu não preciso da mesma quantidade de pessoas. Eu posso usar menos. Aqui, no caso, vai ficar 6 sobre 3. Por quê? Porque as setas foram trocadas. A quantidade de horas e a quantidade de pessoas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento as horas, eu preciso de menos pessoas. Quando eu diminuo as horas, eu preciso de mais pessoas. Então, aqui é o inverso. Agora, a gente vai dar uma simplificada. Tá? Sempre bom simplificar isso aqui. 12 sobre x é igual... Isso aqui vai dar 2, né? 6 para 3. 2 vezes 42, 84 sobre 3, 3,6. Aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso, quando isso aqui acontecer, eu posso tentar simplificar esse valor pelo de cima. Como assim? 336 dividido por 84 3, aliás, 4, né? 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 8, 32. Com mais 1, 33. Resto 0. Quer dizer, olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso escrever isso como 12 sobre x igual 84 por 84. 1. 336 por 84. 4. E agora eu multiplico meus pelos extremos. X vezes 1, x. 4 vezes 12, 48. Gabarito, letra A. Questão 7. A questão 7 é uma questão sobre unidades de medidas, tá? Conversão de unidades de medidas. A distância em linha reta do escritório utilizado por um coordenador censitário até o local onde ele deve participar de um treinamento é de 3,4 quilômetros. Note que aqui vai estar em quilômetros. Após o treinamento, ele vai almoçar num estabelecimento cuja distância em linha reta é de 900 metros do local do treinamento. Desse modo, a soma entre essas duas distâncias é equivalente a... Então, eu preciso somar 3,4 quilômetros com 900 metros. Eu vou começar convertendo isso aqui para metros, tá? Multiplica por 1.000. Então, vou ficar com 3.400 metros mais 900 metros, totalizando aqui 4.300, né? No caso, 4.300 metros. Tomei aqui os dois. Ó, 3.400. Teve dúvida? Não conseguiu fazer de cabeça? Arme e efetua. 0, 0, 13 foi 1, 4.300. Aí, o que eu vou fazer? Vou montar a tabelinha de conversão. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. E vou colocar aqui apenas um. 1 metro são 10 decímetros, 100 centímetros e 1.000 milímetros. E com esse valor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar apenas um zero. Então, eu estou com metro. Aí, eu quero passar aqui para decímetro. O que eu vou fazer? Vou pôr mais um zero e vou colocar decímetro.
Vou pôr mais um 0 e vou colocar aqui centímetro. Vou pôr mais um 0, tá? Do que já tem, e vou escrever milímetro. Então, agora você tem os valores em metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora basta procurar. Olha só, 430 mil decímetros, vamos olhar. Decímetro são 43 mil. Ó. 43 mil, tem 3 zeros. Não é esse. Aqui ele colocou decâmetros. A gente pode voltar, só que preferencialmente faz o seguinte, né? Analisa decímetro, centímetro e milímetro. Se nenhum tiver correto, né? Se não aparecer nenhum, aí sim a gente completa aqui, né? A nossa tabela, coloca lá quilômetro, hectômetro e decâmetro. Caso seja necessário, a gente coloca esses 3. Se não, faz esses aqui primeiro dessa forma, tá? Então vamos lá. Aqui no caso, se eu quiser voltar, tá? Caso precise voltar, você vai voltar assim, ó, 1 0, por exemplo, aqui, ó, 430 decâmetro, tá? Esse lado é decímetro e esse lado aqui é decâmetro. Se eu quiser voltar mais um, 43 hectômetro, tá? Voltei aqui para hectômetro. E se eu quiser voltar mais um, 4,3 quilômetros. Pode olhar, ó. Você tem aqui, ó, 4.300 metros, corresponde aqui a 4,3 quilômetros. Então, você tem a tabela completa, feita aí toda a conversão. Para lá, você aumenta 0, né? Para a direita, aumenta 0, que significa multiplicar por 10. E para cá, você diminui 0, né? Para o lado esquerdo. Então, deixa eu dar um destaque aqui. Aqui é a tabela de conversão. Aqui é a tua base de referência. Para cá você coloca zeros. E para esse outro lado, né, para a esquerda, você diminui. Então, aqui no caso, você tem aqui metro, 4.300. Aumentei um 0, né? Aumentei um 0, ficou 43 mil. Passa a ser decímetro. Aumentei mais um 0, 430 mil. Passa a ser centímetros. Como ele coloca aqui 430, esse aqui está fora. Tá? Metros eu já vi que está fora também, isso aqui não está certo. Sobrou a letra E, que é o gabarito. Ó. 4.300.000 milímetros. Vou colocar aqui o ponto. Ó. Coloquei o ponto, coloquei o ponto. 4.300.000 milímetros. Gabarito, letra E. Então, trabalho aqui com unidades de medida. Lembrando que essas questões são questões da banca IBFC, não são questões de outra banca. A questão 8, ele traz aqui o seguinte, a equação geral da reta. Ah, mas no meu edital não tem esse tema, não é para estudar isso aqui. Olha só, tem uma coisa interessante que é o seguinte, algumas temáticas podem ter mais de um nome. Nós temos a temática função do primeiro grau. Vou colocar até maiúsculo. Essa função do primeiro grau, ela pode aparecer também como função afim e pode aparecer também como equação geral da reta no plano. Isso aqui é tudo igual, é a mesma coisa. E aqui ele quer saber qual é a equação geral. Função do primeiro grau, como é que a gente estuda? F de x igual a x mais b, tá? Ou y igual a x mais b. O que ele está querendo é que a gente faça o seguinte, encontre essa função e deixe ela igual a zero. Como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, aqui a questão a gente pode resolver de duas maneiras. Uma seria pegar os pontos, aqui o ponto A, 2, 3, e o ponto B, 3 e 5, e substituir. O que der certo, os dois pontos, tá ok. Tá? Então, substituir. Ou a gente pode criar um sistema, que é basicamente o melhor caminho, porque aí você consegue fazer qualquer uma. E nesse sistema, antes de começar a fazer, se você tiver o gráfico, o que você vai observar de imediato? Se você tem um toque aqui no eixo Y, note que aqui embaixo, a gente vai ter aqui o menos 1. Esse menos 1, esse toque aqui menos 1, é exatamente o B. Então, y vai ser igual a x menos 1.
Certeza que passou aqui no menos 1. E para achar o valor do A, o que eu posso fazer? Eu posso pegar ou esse ponto ou esse. Vou pegar aqui esse ponto como referência e vou substituir. O x vale 3 e o y vale 5. Então, 5 vai ser igual a vezes 3 menos 1. Esse menos 1 passa para o outro lado, fica positivo. Aqui nós temos 3A. 6 é igual a 3A. A é igual a 6 sobre 3. O A é igual a 2. E aí eu coloco aqui na minha equação, pego esses dois valores e passo para o outro lado. Ou passo o y. Se eu passar o y, vai ficar 0 igual a 2x menos y menos 1. E eu posso escrever assim ou assim, tanto faz. O resultado aqui vai ser a letra C. 2x menos y menos 1 igual a 0. Então, nosso gabarito, letra C. Questão 9. A questão 9 é uma questão sobre equação do primeiro grau, aliás, função do primeiro grau e função do segundo grau. Aqui aparecem as duas. Substituindo o valor da raiz da função f de x igual a menos 2/3 de x mais 4 na função g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, encontramos como resultado. Então, é uma questão super tranquila. Por quê? Para encontrar a raiz, a gente vai pegar aqui o f de x e fazer ele igual a 0. Aí a gente vai encontrar a raiz. Então, 0 é igual a menos 2/3 de x mais 4. Esse aqui está negativo, vou passar para o outro lado. Fica positivo. O 3 passa multiplicando. E o 2 passa dividindo. 4 vezes 3, 12. Por 2, 6. Vou pegar aqui o 6 e vou calcular g de 6. 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, mais 5. G de 6 é igual a 36, menos 24 mais 5. G de 6 é igual a 41 menos 24. G de 6 vai ser igual a 41 menos 24. Pede o emprestado. 11 menos 4 dá 7. Aqui ficou 3. 3 menos 2, 1. 17. Gabarito letra D. Questão 10. Pedro recebeu 45 mil, gastou 27,5% desse valor e o restante aplicou em um investimento com capitalização simples de 0,5% ao mês. Assinale a alternativa que apresenta o valor total que Pedro possuirá nessa aplicação após 10 meses, considerando que ele não efetuará nenhum resgate e nenhum aporte durante o período. Bom, a primeira coisa é descobrir aqui quanto ele aplicou. Então, como ele gastou 27,5%, a gente consegue calcular esse valor. 27,5% do total aqui, que é 45 mil. Então, isso aqui foi o valor que ele gastou. A gente consegue simplificar aqui 2 zeros e conseguimos também simplificar esse zero com a vírgula. Então, basicamente, nós vamos ter aqui uma multiplicação de 275 por 45. Eu vou fazer aqui do lado. 275 vezes 45. 5 vezes 5, 25. Com 5 vale 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Com 7 vale 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. 4 vezes 5, 20. Com 0 vale 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Com 0 vale 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. 5, 7, 3, 2, 1. Então, isso aqui foi quanto ele gastou. 12.375. Agora a gente vai pegar aqui os 45 mil. E desses 45 mil, vamos subtrair 12.375. Aqui o 5 vai emprestar, vai virar 4. O último vira 10, depois 9 e 9. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 3, 6. 4 menos 2, 2. E 4 menos 1, 3. Então, ele ficou aqui com 32.625. Aí, esse valor aqui é que ele vai fazer a aplicação
com capitalização de 5% por mês durante 10 meses. Então, no final, o montante, vamos pensar aqui no montante. O montante vai ser o capital aplicado mais os juros. O capital a gente já tem. Então, o montante vai ser 32.625 mais alguma coisa. Então, não pode ser aqui a letra A, não pode ser a letra B e também não pode ser a letra C. Então, o gabarito vai ser a letra D. Agora, a gente vai calcular esses juros. Tá? Eu poderia marcar aqui direto, sem medo, porque eu sei que o montante tem que ser a soma do capital com os juros e só o capital é 32.625. Então, já pode marcar aqui a letra D. Mas, para os desencargos, a gente faz o seguinte, ó, cálculo juros. Juros vai ser o capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, juros vai ser igual, aqui no caso, o capital, 32.625, vezes a taxa, que é 0,5%, vezes a quantidade de períodos aqui, que é 10. Então, eu vou multiplicar aqui, para tirar essa vírgula. Vou fazer o produto vezes 5 e vou dividir por 100, para depois somar aqui com 32.625. Então, vou apagar aqui, fazer o produto. Vou multiplicar por 5, né, no caso. Vai ficar, ó, 32.625. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Com o 5 vai o 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Com o 2 vai 1. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. Foi o 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Foi 1. 5 vezes 3, 15. E 1, 16. Então, aqui, ó, juros vai ser 163.125 dividido por 100. Então, aqui, os juros vai ser 1.631,25, né? 1.631,25. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse valor de 1.631,25 centavos e vou somar com 32.625. Então, 32.625,00 mais 1.631,25. Então, 5, 2, vírgula abaixo de vírgula, 6, 5, 12 foi 1, 3, 4, 34.256,25. Então, o gabarito, realmente aqui é a letra D. Aqui no final, eu coloquei o gabarito geral. Aqui tem um gabarito geral, para quem tem dúvida, né, quer fazer primeiro e depois conferir. Então, tem um gabarito aqui no material. Bons estudos e até a próxima.